Boa tarde, amadas. Vamos dar início a mais um momento nesta tarde, louvando, agradecendo, buscando no Senhor o ensinamento, Mais um dia de campanha, crescendo enquanto confio. E como é difícil crescer enquanto confia em algumas fases e momentos da nossa vida, Mas no Senhor a gente consegue ter esperança. E é o tema desta tarde, deste dia, esperança que sustenta, Que é o Senhor que faz isso conosco. Ele é aquele que nos coloca no colo quando nós não conseguimos mais andar, mais correr, quando as nossas pernas estão fracas. Então é o Senhor que nos carrega, que nos sustenta, que nos levanta. E eu te convido a esta tarde louvar ao Senhor, orar, buscar a sua presença em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nesta tarde, quero, Deus, entrar em tua presença. Quero, Senhor, te pedir, quero te louvar, quero te agradecer, quero engrandecer o teu santo nome nesta tarde. Porque mesmo diante, Senhor, muitas vezes da nossa infidelidade, incredulidade, fraqueza, o Senhor permanece fiel, forte. O Senhor permanece na posição de Deus, de Pai, de poderoso, de Senhor, de Salvador. O que nós somos, o que nós fazemos, não muda quem o Senhor é. Não muda o teu poder, não muda o teu senhorio. Então, quero te louvar nesta tarde, quero engrandecer o teu santo nome, Deus. Quero dizer obrigada porque mais um dia estamos aqui, Senhor. Obrigada pela porção de hoje, obrigada pela presença de hoje, obrigada pela palavra que o Senhor derrama sobre as nossas vidas a cada dia, pela misericórdia que nos renova, Senhor, em meio ao cansaço, em meio às angústias, em meio às dores. A tua misericórdia se renova sobre nós, a tua graça é derramada sobre nós. Há um bálsamo sendo derramado todos os dias sobre a nossa vida, Pai, nos dando, Senhor, discernimento, guiando os nossos passos, a tua palavra sendo, Senhor, como lâmpada para os nossos pés, ó Deus. Eu te louvo por isto, Senhor, muito obrigada. Obrigada pela tua presença no meio de tantas coisas, Senhor. E nós não venhamos a nos perder, Pai. Em nome de Jesus, nós venhamos a encontrar, a enxergar a tua presença em todas as coisas, em todos os detalhes. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Vamos agora para a nossa reflexão, que é a esperança que sustenta, E o nosso versículo-chave desta tarde está lá em Isaías, o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu vou deixar aqui a reflexão nesta tarde, que eu já li, que é Isaías 40, 31. E o tema é esperança que sustenta, E aqui o versículo começa dizendo: mas os que esperam no Senhor, E pense numa palavra difícil, pense em algo difícil para o ser humano aprender, é esperar. Esperar nos deixa desconfortável, esperar nos deixa muitas vezes aflitos, esperar nos deixa muitas vezes com raiva, nos deixa irado, nos deixa chateado, Às vezes você está ali, se prepara todinho para um compromisso no horário, e aí a outra pessoa chega atrasada. Então, o esperar, de todas as formas, para nós, seres humanos, é muito difícil. Porque nós não temos o controle sobre o outro, nós não temos o controle sobre o que vai acontecer daqui a 1 minuto, nós não temos o controle sobre nada. Então, por isso que para nós é difícil essa palavra, esperar. É muito difícil, Mas aqui, lendo esse versículo, e sabendo por quem nós esperamos, é a nossa fé, é a nossa esperança. Porque nós não esperamos por alguém, pelo outro,
Nós não esperamos numa pessoa, nós esperamos pelo Senhor, né? E aqui esse versículo diz: os que esperam pelo Senhor, eles serão renovados, né? Porque esperar cansa. Esperar cansa e cansa demais. Esperar nos traz fadiga, esperar nos traz nervosismo, nos traz medo, nos traz dúvida, né? Mas esperar pelo Senhor nos renova. E esperar em Deus é aprender a confiar, mesmo quando os nossos olhos não veem, quando os nossos olhos não conseguem enxergar, quando os nossos olhos estão ali tapados, né? E eu consigo enxergar além daquela situação, daquele problema, daquela enfermidade, daquela dor. E isso não é algo fácil, né? Isso é muito difícil, né? Porque a espera não é algo passivo, não é algo ali que eu estou... Porque a gente vê esse nome espera, a gente acha, vou esperar eu estar aqui sentado sem fazer nada e esperar que alguém faça algo por mim ou alguma coisa aconteça. Mas, na verdade, a espera ela não é passiva, ela é ativa. A espera ela requer uma entrega todos os dias. A espera ela requer que nós renunciamos à nossa vontade todos os dias, o nosso querer todos os dias, a nossa ótica, a nossa visão todos os dias. Então, a espera, talvez nós entendemos de uma forma errada. Vou esperar aqui, vou sentar, vou deitar nessa cama e quando Deus quiser, Ele faz. E não é bem assim, né? A espera, ela é ativa, ela tem que estar ativa, tanto quanto a nossa fé, né? Tão quanto a nossa esperança, quanto a nossa confiança em Deus. Porque eu sempre costumo falar isso quando eu prego sobre esse assunto esperar. Já tive a oportunidade de falar sobre isso algumas vezes. Não é mais importante esperar. O mais importante é como esperamos. É como nós esperamos em Deus. Isso é o mais importante. Por isso que eu digo que a espera realmente ela tem que ser ativa. Ela tem que ser movimentada todos os dias. Eu preciso saber pelo que eu estou esperando, em quem eu estou esperando, em quem eu estou colocando a minha confiança, a minha esperança, né? Muitas vezes nós nos perdemos porque colocamos a nossa confiança em alguém. Quando alguém fizer algo, essa situação muda. Quando o meu esposo mudar, quando os meus filhos mudarem, quando eu passar a ganhar mais, quando o pessoal da minha igreja for alguém melhor, os meus pastores, quando as irmãs... Então a gente parece que a todo momento está colocando essa espera em alguém ou em alguma coisa. Só que aqui o versículo nos remete a esperar pelo Senhor. E nós não vamos nos cansar, nós não vamos nos fadigar, nós vamos ser renovados, né? E isso é muito lindo, porque quando nós colocamos no outro, certamente nós vamos nos decepcionar, né? Embora existam pessoas maravilhosas do nosso lado, sempre pessoas estão sujeitas a errar, elas estão sujeitas a nos decepcionar e nós a decepcionarmos também outras pessoas. E isso é normal do ser humano, porque nós somos falhos. Mas quando esperamos pelo Senhor, quando depositamos a nossa confiança no Senhor, não tem como dar errado, né? Não tem como nós nos perdermos, não tem como nós perdermos a nossa fé. Não, mas aquela esperança, eu vou esperar no Senhor, o autor e consumador da minha fé. Eu vou ser renovada todos os dias. Porque também não tem a ver com o tempo. Tem a ver com o que eu consigo enxergar, além do que eu estou vivendo. Porque isso é fé, né, irmãs? Fé é uma coisa maravilhosa. Porque uma pessoa que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ela consegue movimentar montes, né? E os montes aqui em que eu consigo enxergar, que Jesus ensina ali para os discípulos e ensina para nós, é os montes da nossa vontade, da nossa incredulidade, da nossa infidelidade. Porque se tem uma coisa que é difícil de arrancar, é a incredulidade de alguém, né? Quando você ali dá uma palavra de fé,
Você dá ali uma palavra, vai dar certo. Espera no Senhor, vai dar certo. E a pessoa diz, não, mas é porque irmã já faz muito tempo. Irmã é porque... E a esperança em Deus, a fé, ela não tem a ver com o tempo. O povo no deserto, eles eram para andar por 40 dias e chegar na terra prometida. Mas devido à sua rebeldia, desobediência, incredulidade, a falta de fé no Senhor, em acreditar no Senhor, que estava no controle de todas as coisas, eles rodearam por 40 anos, né? E ainda não pisaram na terra prometida. Então, olha como isso é forte para as nossas vidas. O esperar em Deus é muito mais importante como esperamos do que simplesmente esperar. Porque às vezes esperamos porque não temos uma outra opção. Mas como estamos esperando? Esperando com fé no Senhor, confiando no Senhor, acreditando no Senhor. E esse versículo também nos ensina algo muito precioso, né? Esse versículo, ele fala que vão ter momentos das nossas vidas diferentes, irmãs. Vão ter momentos em que nós vamos estar como as águias, voando, né? Nós vamos estar ali, meu Deus, nós vamos estar cheios da presença de Deus e nós vamos estar ali olhando por cima. A águia é o animal que voa mais alto, eles conseguem enxergar além do que qualquer outro animal, porque eles voam muito alto. Tudo sobre a águia é além dos outros, né? Eles enxergam além, eles veem além, eles sobem além. Então, tudo da águia é muito diferente. E esse versículo, ele inicia dessa forma, né? Nos ensinando que vão ter momentos que nós vamos estar tão bem, tão cheios da presença de Deus, tão cheios de fé, tão cheios de esperança, tão sustentadas pelo Senhor, que a nossa alma vai estar ali limpa, vai estar ali, meu Deus, flutuando, né? E ele fala, vai ter momentos que vocês voarão como águias. E isso é muito lindo, mas também vão ter momentos em que vocês terão que correr. Não vamos mais estar no alto, mas vamos estar correndo. E aí ele diz, vocês terão forças, vão correr, não vão se cansar. Mas também, irmãs, vão ter momentos em que vocês vão ter que andar. O versículo diz isso. Agora vocês vão andar e vocês não vão se fadigar. E algo que chama muito a minha atenção em relação a esse versículo é que vão ter momentos de voar, vão ter momentos de correr, vão ter momentos de andar, mas não tem momento de parar. Então, a nossa responsabilidade é não parar. É esperar no Senhor, é confiar no Senhor, é ser sustentado pelo Senhor, porque Ele garante, os que esperam por mim renovarão as suas forças. Serão renovados, vai ter tempo de voar, vai ter tempo de correr, e não vão se cansar, porque o Senhor vai renovar as forças. E vai ter tempo de andar, mas não vão se fadigar, mas não vão parar. Então, esperar pelo Senhor nos garante isso. É uma promessa, isso é uma promessa, nos garante. Vocês não vão parar, vocês não vão se perder, vocês não vão morrer nesse caminho, vocês não vão morrer no meio desse problema, no meio dessa tempestade, vocês não vão morrer, porque os que esperam no Senhor não morrem, eles são renovados. Tem fases e fases, tem momentos e momentos, mas serão renovados aqueles que esperam pelo Senhor. Então, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor tem que ser aquele que nós vamos olhar. Nós olhamos para as coisas, nós dizendo, aqui não dá certo não, mas eu vou olhar para o Senhor. Eu vou confiar no Senhor. E aí eu vou continuar a caminhar. Então, esse versículo é muito lindo por conta disso, porque ele nos garante algo muito especial. Vocês não vão parar. Vocês não vão morrer. Quem sabe você que está me ouvindo agora, quantas vezes você teve motivos suficientes para parar e você não parou? Porque é o Senhor que te sustenta, porque é o Senhor que te renova cada dia, porque a tua confiança às vezes pequenininha, a tua esperança às vezes pequenininha, porque não precisa ser muita fé, ela só precisa existir e te mantém de pé. Que a tua espera pelo Senhor que te mantém caminhando. E é isso que nos garante a palavra do Senhor nesta tarde.
vão ter momentos e momentos, mas nenhum deles você vai morrer. Você vai continuar, você vai permanecer. E lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz que é na fraqueza humana que a força de Deus, ela se revela, né? E quantas vezes nós estamos fracos, né? Nós estamos ali a ponto de morrer, às vezes pelo tempo, porque para Deus o fator tempo, ele não é um problema, para nós sim. Porque quanto mais tempo, anos se passam, você acha que a promessa não vai se cumprir, né? Assim como Sara, assim como muitos homens e mulheres de Deus na palavra que nós lemos e receberam promessas, e depois de anos e muitos anos que aquela promessa se cumpriu. Então, para Deus, o tempo não é um problema, mas para nós muitas vezes sim, e nos cansa, né? E nos traz fraqueza, porque entra ano, sai ano e parece que nada muda e parece que não vai acontecer. E aí aquela palavra, aquela promessa acaba ficando cada vez mais distante de nós. Mas é nesse momento de fraqueza humana que a força de Deus se revela em nós, que nós podemos olhar para trás e dizer: só por Deus que eu consegui chegar até aqui. Só por Deus que eu ainda estou de pé. Só pelo Senhor que ainda estou sustentada aqui nessa situação, nesse problema, porque nós costumamos olhar para o que nós vivemos, né? Nós olhamos para um lado, para o outro, nós olhamos ao nosso derredor. E aí o que nós estamos vendo é muito diferente com aquilo que o Senhor falou. E por ser humano, a fraqueza vem sobre nós. Mas é quando a fraqueza vem que Deus mostra a sua força, que Deus se revela sobre nós, né? Que algo divino, sobrenatural e espiritual nos levanta ali, nos sustenta, né? Nos renova, traz a esperança, aquilo que o Senhor falou. E o que eu quero deixar nessa tarde para as nossas vidas, né, através dessa palavra, para mim e para a tua vida, é que ainda há esperança, né? Não está perdido. E o tempo que já passou, os anos que já se passaram, ou a tua visão de forma física que você está tendo agora do cenário da sua vida, da sua história, não é um problema para Deus. Ele continua sendo soberano, sendo o Senhor, ele continua cheio de poder, ele continua sendo Deus e ele continua no trono, olhando e dizendo: o controle continua nas minhas mãos. Então, nada do que nós vemos, ouvimos ou o tempo que passou nunca será um problema para Deus. Nunca. Nunca ache. Sara quis dar um jeitinho, ela quis ajudar Deus, porque ela disse: Deus fez uma promessa e o tempo está passando e eu já não tenho mais os costumes das mulheres, então vou ajudar o Senhor para que ele não passe vergonha e vou dar a minha concubina para que tenha um filho. Mas Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa da tua ajuda, Deus não precisa de um jeitinho. Não, ele continua sendo Deus. E se ele falou, ele vai cumprir. Então que o Senhor derrame nesta tarde sobre a tua vida esperança da promessa e da palavra que ele te prometeu, que ele te fez. Esperança. Você só precisa ter um pouquinho de esperança e fé no Senhor, porque ele continua no trono, no controle de todas as coisas. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus renove a tua alma nesta tarde. Renove a tua vida nesta tarde. Para a honra e glória do seu nome, você viva todos os sonhos e projetos que ele tem para ti, para a tua casa, para a tua família. Em nome de Jesus. Deus, nessa tarde eu quero te louvar, te agradecer. Quero, Senhor, também te pedir, porque é a ti que eu confio os meus dias, os meus clamores. É a ti que eu confio as pessoas que eu amo. Não há outro que eu possa pedir, que eu possa confiar, só no Senhor. Então eu te louvo por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo quem tu és. Ó Deus, por ter olhado para nós, por ter nos visto, por ter nos resgatado, meu Pai. Ó Deus do inferno. E nesta tarde eu te peço, Senhor, que o Senhor nos renove nossa esperança, Pai.
em nome de Jesus, nas promessas, ó Deus. Quantos de nós temos promessas grandiosas, quantos de nós temos promessas impossíveis e nós somos tão improváveis diante dessa promessa, Senhor. Mas eu creio que Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pedir, pensar ou sonhar. Então entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, e renova as nossas forças nessa tarde, renova a nossa alma, renova o nosso coração nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, eu Te louvo e Te agradeço, coloco também diante de Ti cada uma das minhas irmãs aqui do Jardim da Oração, Senhor, as suas vidas, os seus clamores, as suas orações, os seus pedidos de orações, Deus, em nome de Jesus. Nesta tarde eu Te peço, em especial pela vida do Ravi, Senhor. Ó Deus, está sendo transferido ali da UPA e vai para a Fortaleza, ter que ser internado, Pai. Deus, Tu conheces, ó Pai, as dores, o sofrimento a qual essa família tem passado, Senhor, mas nesta tarde eu quero encher o meu coração de esperança sobre a vida dele e também Te pedir, renova a esperança da sua casa, da sua mãe, dos seus familiares, meu Pai, em nome de Jesus, sobre a cura da vida do Ravi, meu Pai. Ó Deus, Te entrego o Ravi nas Tuas mãos, Pai. Deus, Tu sabes de todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Cura, meu Pai, aquela criança, eu Te peço, Deus. Cura aquela criança, que ele seja, meu Pai, um milagre ambulante, que por onde ele passe, Senhor, a Tua glória passe junto, porque ele, em nome de Jesus, Senhor, glorificará o Teu nome, será um testemunho vivo, Pai, da Tua bondade, da Tua grandeza, Senhor, do Teu poder, Pai. Então, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, intervenha ali com a Tua intervenção divina, porque para o homem já está difícil, para os médicos já está difícil, meu Pai. Mas para Ti não, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que está acima da medicina, está além da medicina. Então eu Te peço nesta tarde sobre a vida do Ravi, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E Te louvo e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus.